Ressignificando o erro. Tire o medo de errar e observe quem você é. Desde crianças, fomos ensinados que errar levava uma punição. Exemplo, uma criança que sobe a cadeira e ela vai errando. Não é para subir, não! Mas de qualquer forma, ela iria fazer isso escondido. As pessoas têm o medo de errar porque acham que vão ganhar uma punição errando. Quando a gente fica nesse lugar de medo de errar, nós perdemos oportunidades de viver aquilo que ainda não vivemos. Quando a gente aprende que errar faz parte do aprendizado, a gente começa a entender as nossas habilidades e capacidade. Um dos exemplos é na escola, quando uma criança ela é muito falante, né? Não, é uma criança muito agitada. Se ela é incentivada a apresentar trabalhos e fazer isso com a sua própria qualidade, ela não vira um adulto que vai ter vergonha de expressar e falar. Então, ressignificar o erro é muito profundo. E quando a gente começa a entender que ressignificar o erro é um ponto de virada e de partida, porque o ser humano ele tem medo de morrer, né? Medo de oceanos, né? Medo de alturas e medo de errar. Então, tire o medo de errar e observe quem você é. Tire essa perfeição de querer fazer tudo certo. Com o tempo você vai aprimorando, você vai tendo habilidades. E eu observo que ao longo da minha jornada eu errei várias vezes. Mas hoje eu observo que o quanto eu progredi em coisas que eu tinha medo. Se você tem medo de falar em público, o seu medo não é falar, o seu medo não é comunicação. Coloca foguinho aqui se isso faz sentido pra você. O seu medo não é comunicação porque você já fala, você já comunica. O seu medo é o erro, é de errar. Mas você vai saber se você vai acertar errando. E é isso que é ressignificar o erro. É olhar para as experiências passadas que quando você errou, você foi punido. E observar que tem um gênio aí dentro de você, que tem uma criação dentro de você. E é isso que tem feito as pessoas a estarem no mesmo lugar. Ah, mas eu não vou porque pode não dar certo. Mas e se der certo? E se der certo, de fato? Então, quanto mais a gente tá nesse autoconhecimento, mais a gente tá dentro do nosso lugar e a gente sabe as situações. E ao invés, quando a gente for errar, a gente não vai ser ali, ficar nos punindo. A gente vai realmente ressignificar. Tá tudo bem, eu tô aprendendo. Eu não preciso ser perfeita. E aí que vem o medo também de desagradar. O medo de errar vem também do desagradar. Aí tem pessoas que passam a vida inteira agradando os outros e não olhando para si e não se agradando. E esse agradar não significa desrespeitar, significa ocupar o próprio lugar. E eu vejo muitas mulheres que às vezes ficam nesse lugar de querer agradar. Agradar o parceiro, agradar o chefe, agradar a mãe, agradar o pai. E aí vive uma vida que não é própria, não é uma vida própria. E o que é que ter vida própria? É você escolher. Tá, mas e se eu errar? Tá tudo bem. Você tá aprendendo. Então ressignifica os seus erros a partir de hoje como um objetivo de você criar acertos. E eu me inspiro em pessoas que erraram muito. Porque eu tinha uma crença que eu não podia errar. Que errar era castigo, que eu ia ganhar uma punição. Assim como várias vezes eu já errei e ganhei punição. Então essa punição e este castigo
às vezes nos deixam reprimidos. E nós temos a oportunidade de testar. Testar, vai testando. Errou? Você vai ficando mais forte. Isso também está muito envolvido com a própria inteligência emocional. O que eu faço quando eu erro? O que eu faço quando eu estou numa crise? O que eu faço quando não sai do meu jeito as coisas? O que eu faço quando alguém me critica? O que eu faço com isso? Aí é que tá a virada. Tá fazendo sentido? Coloca o fogo aqui. Então, reunindo com mulheres, eu vejo a vulnerabilidade e eu deixo as mulheres nuas, né? Despidas de si. Despidas das máscaras. Então, quanto mais a gente aprende a falar sobre o nosso fracasso, sobre o nosso erro, caraca, ninguém vai ter poder sobre você. Você tá entendendo isso? Você tá entendendo a profundidade? Quando você começa a falar mais sobre os seus erros, ninguém vai ter mais poder sobre você. Porque isso não vai ser o teu dodói, vai ser a tua fortaleza. Enquanto você fica escondendo os seus erros, se escondendo do mundo, pra onde você tá indo? Eu tive vários erros na minha vida. Vários. O imediatismo é um deles. De querer as coisas de imediato. E esses dias eu tava vindo de viagem, eu tô aqui na casa dos meus pais, tirando umas férias. E eu vim na viagem falando assim pro meu amigo, Xande, fala um fracasso seu. Qual foi o maior fracasso que você sente que cometeu? E depois eu pedi pra ele, qual foi o maior fracasso que você acha que eu cometi? E depois eu falei. O maior fracasso eu sinto que foi quando? E isso fez a gente se fortalecer. Se fortalecer não só das nossas qualidades. Eu sou luz, eu sou... Não. Quais são as coisas que tem ali que eu tô indo emperrando na vida? É muito fácil falar somente das nossas qualidades. Mas os erros e as crises são os momentos de partida que a gente vira na nossa vida chaves. Né? E observando esses eventos, essas histórias, eu pude observar que os fracassos e os erros, eles são um ponto de virada. E quanto mais você se permite errar, mais você se permite acertar. Quanto mais você permite errar, mais você se permite aprender. Isso é algo natural? Tem que ser natural. Porque uma árvore, ela não nasce árvore, ela é uma semente. Ela passa por processos. O fruto, ele não nasce fruto, ele passa por processos. Então, o autoconhecimento, ele de fato é a chave para tudo. Para tudo. Tudo que a gente vai conectar na nossa vida, as pessoas, as situações, os negócios, a família. E vivenciando aqui com a minha família, estando aqui na casa da minha família, tá sendo um espelho. Tá sendo um espelho. E tá me ajudando a enfrentar o imediatismo, a impaciência. Porque eu vou te falar. Ano passado eu percebi o quanto que eu era intolerante com as pessoas. O quanto que eu era individualista com as pessoas, mesmo estando no processo de autoconhecimento. E aprender a ser mais vulnerável me conectou com uma parte muito forte minha. Porque eu pensava que eu tinha que ser perfeita, que eu tinha que ser boazinha, que eu tinha que agradar todo mundo. E hoje não. Então, quando alguém apontar o seu defeito, você vai falar, sim, eu já fiz isso. Mas hoje eu escolho fazer diferente. Não vai mais te machucar, porque você reconhece ele.
E ressignificar o erro é quando alguém apontar o erro pra você, você avalia e vê, isso faz sentido pra mim? Não faz, eu já estou em outro nível. E se falar não vai machucar quanto antes. A gente não vai ficar no mimimi do erro, entende? Muitas pessoas ficam no mimimi do erro. Então ressignifique olhar para o erro. Olha as vezes que você foi reprimida quando criança, quando você errava. O que te falavam quando você errava? Eu ficava de castigo. Então, o que isso vai criando na nossa mente? Meu Deus, eu vou errar e vou ficar de castigo, vou ser excluída, não vão gostar de mim. Tá vendo a profundidade? E o autoconhecimento é o melhor investimento que eu fiz na minha vida. O melhor investimento que as pessoas estão buscando muito fora. E não buscam o que de fato, quem está aqui habitando o meu corpo. É como se você fosse... O teu corpo, é como se você estivesse no seu corpo, mas você não fosse dono dele. Eu vejo muitas pessoas agindo assim. Estando no corpo e não estando habitando nesse corpo. O que é habitar nesse corpo? É fazer escolhas. E essas escolhas, elas não vão ser perfeitas. Essas escolhas, elas vão te levar para o próximo nível. Pega isso. Essas escolhas, elas vão te levar para o próximo nível. Então, se permita errar mais. Se permita errar mais. Quando errar, te acolha. Não seja... Não fica dando chicotinhos em você. Se chicoteando. Porque isso não vai levar a nada. Porque, na verdade, em todos os lugares que você estiver, você vai ter que levar você. A vida inteira vai ser assim. Você vai ter que levar você aonde você for. Então, é andar de cabeça erguida. Sabendo quem se é. Eu voltei a uma cidade que eu tive traumas aqui. Foi uma cidade que eu senti muitos... foi uma cidade que me fez observar muitas dores minhas. Mas nessa cidade eu também fiz história. Fiz um trabalho de pioneira aqui nessa cidade há 6 anos atrás. E hoje voltar para essa cidade, para mim, tá sendo ressignificar. Ressignificar o outro, o que o outro vai pensar de mim, o que o outro vê de mim. O que o outro vê de mim é o que ele acha. Achismo. Não quero achismo, eu quero ter certeza. Quando a gente fica no achismo, é porque a gente não provou, porque a gente não testou, porque é a minha ideia, eu acho. Mas você testou? Você comprovou que é de certeza isso que você pensa? Aí isso é outro nível. Isso é outro nível. Achar e ter certeza são duas coisas diferentes. Tá gostando dessa live? Deixa aqui um ato de coragem seu, colocando qual foi o seu erro. O que você acha que você errou até agora? E observe qual foi a lição que você teve após esse erro. Deixa aqui nos comentários qual foi o erro que você teve. Como eu comentei, os erros que eu observei foi a minha impaciência. Que a impaciência acaba burlando certas coisas, acaba passando por cima de certas coisas que tem o processo e o tempo. Então, estar em minha natureza, porque eu tô aqui num sítio, ó. Eu amo esse lugar, né? Tô num sítio aqui, lugar gigante. Aqui tá me fazendo observar a natureza, que a natureza ela tem um processo, né? A natureza tem um processo, a plantio, a gente plantar, né? Adubar a terra, fazer crescer, dar as pausas. Antes eu era como um trator. Passava por tudo, passava por cima de tudo. E não tinha paciência, principalmente comigo, com as pessoas. Quando eu comecei de fato a ter mais paciência comigo, eu comecei a errar menos comigo. Fala, linda. Obrigada, Maria. Comenta aqui, Maria, qual que foi o teu maior erro, assim, que você acha que você fracassou? Porque fracassar faz parte.
Fracassar faz parte, errar faz parte. Estando aqui em minha natureza, eu observo que está sendo de muito aprendizado observar, se tornar um observador das coisas, não um julgador. Quando a gente julga, a gente se afasta daquilo. E às vezes poderia ser muito bom. Hoje eu observo que eu tô quebrando muitos achismos, assim. Achismos, porque quando a gente fica no achismo, a gente impede, a gente faz uma barreira pro próximo passo, ao invés de fazer a linha. Então comenta aqui, qual foi o seu erro? Vamos ressignificar esse erro. Linda! Seja bem-vinda. Isso é papo de gente adulta. Isso é papo de gente adulta. Eu tô falando com adultos, eu não tô falando com a criança. Porque a criança, ela gosta de ser agradada. A criança, ela gosta de fazer as coisas do tempo dela. E o adulto, ele tem responsabilidades. Nós, adultos, temos responsabilidades. Nós não podemos fugir. E qual que era o erro que eu tava cometendo estando em Floripa? Que foi um lugar, assim, de muito aprendizado para mim. Todos os lugares que eu passei, eu sempre tive esse olhar. Eu tava fugindo de enfrentar coisas que eu tinha aqui. Então eu observei, eu vou dar um passo atrás, usar minha humildade, reconhecer. Porque o que é humildade? Não é humildade falsa, humildade, ai, eu sou humilde, eu vou ficar aqui. Não, humildade é reconhecer. A humildade é reconhecer. Então, na verdade, quando você está reconhecendo o seu erro, você está agindo de forma humilde. Eu não falo humildade em status de conquista. Eu falo humildade interior mesmo. Tô aqui no Rio Grande do Sul agora. Mas em breve tô aí voando também. Mas é preciso resolver coisas, sabe? É preciso resolver pendências. Porque não adianta. Qualquer lugar que a gente vai com a gente. Não tem como fugir. Não tem como fugir da gente. Não tem. A gente tenta, né? Às vezes errando, a gente tenta fugir de olhar pra dentro. De olhar questões que são mais profundas. E o que eu criei com tudo isso, com todos os aprendizados? O cacau sistêmico. Por isso que o meu perfil é cacau sistêmico. Unir os conhecimentos que fizeram diferença na minha vida e na vida de outras mulheres. Se você deseja se aprofundar mais, investe em você. Investe em você. Vem ter uma conversa comigo. Vem expandir os teus horizontes. Dentro do meu perfil está escrito Coração Visionário. Você imagina por que eu coloquei esse nome, Coração Visionário? Porque não é só a visão. Não é só ver. Muitas vezes a gente precisa prova, esse é o nosso erro. A gente precisa, eu preciso ver para acreditar, e tem coisas que a gente não consegue ver. A gente precisa sentir. E tem coisas que a gente não precisa sentir, a gente pode ver. Então, ressignificar o erro é ressignificar o que você sente e o que você vê. Pega essa chave. Ressignificar o erro é ressignificar a forma que você sente e a forma que você vê. Eu espero que essa live tenha feito sentido na sua vida. Todos os dias vai ter lives, assim, com conteúdos fortíssimos. Então, se você quer realmente mudar de estado, mudar de visão, participa.